Na hora de combinar as cores, sempre surge aquela dúvida, né? Por onde devo começar? E se eu te falar que tem uma fórmula super fácil de criar composição de cores? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje como decorar. Eu vou falar de decoração, mas tu pode usar essa fórmula tanto para decorar quanto para criar composição de looks, para fazer a identidade visual da tua marca, qualquer coisa que tu utilize cores, tu vai saber usar através desse vídeo. Então fique comigo até o final. Eu me chamo Daniela Morosini, sou arquiteta e aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura de interiores. Então, se tu gosta de decoração, de arquitetura, já aproveita, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou trazendo ao longo das semanas por aqui. Então, vamos pro que interessa, sem muita enrolação. Para começar a criar composição de cores, a gente precisa de uma ferramenta chamada círculo cromático, que é este queridinho aqui. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de cores é que as cores, elas vêm de três cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E a mistura dessas cores primárias ou puras que vem as cores secundárias. As cores secundárias é o azul mais o amarelo, que vira o verde, o azul mais o vermelho, que vira o roxo, e o vermelho e o amarelo, que vira o laranja. Então essas são as cores secundárias. E a mistura das cores secundárias vão trazendo as outras tonalidades de cores, né? Então por que é importante a gente saber disso? Porque as cores puras, as cores primárias, são aquelas cores que entre elas super se contrastam. Cada uma delas é pura, como o nome já diz, né? Então ela tem uma informação muito vibrante e que chama atenção caso tu utilize essas três cores juntas. Então agora eu vou te mostrar como criar as composições e quais os tipos de composição de cores a gente pode criar através do círculo cromático. Eu vou utilizar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver uma maneira que não apareça no reflexo. Olha só, então a gente tem aqui o círculo e a gente consegue ver que metade desse círculo são cores quentes e metade desse círculo são cores frias. Essa é uma maneira também da gente dividir as cores no círculo, de entender que a gente pode criar composição com cores quentes e composição com cores frias. A gente está dividindo o círculo no meio, né? Outra maneira da gente criar composição é o que a gente chama da composição análoga. O que é isso? São as cores próximas do círculo. Então, por exemplo, digamos que a gente queira criar uma composição laranja, uma tonalidade um pouquinho mais puxando para o amarelo e o amarelo. São cores análogas, elas são próximas ao círculo cromático. São cores que são próximas uma das outras, elas conversam entre si de uma maneira mais harmônica. Então, esse tipo de composição é ideal quando tu quer ou uma decoração, ou um look, ou uma composição, né, que seja mais discreta. Então, por exemplo, se a gente usar uma composição aqui com essas três, ó, que é o rosa, o lilás e o roxo. São as cores análogas, né? Então elas conversam entre si, trazendo composições bem interessantes pra gente usar na decoração também. Outra maneira de fazer a composição de cores é utilizar as cores complementares. Apesar do nome complementar parecer que são cores parecidas, elas são as cores opostas ao círculo, mas ao mesmo tempo, por estarem opostas, ou seja, por exemplo, o amarelo é complementar do lilás, né? Então, por exemplo, elas são contrastantes, as duas cores chamam a atenção uma da outra. Então, é legal utilizar esse tipo de composição quando tu quer uma decoração chamativa, aquela decoração fora da caixa. A gente usa muito esse tipo de composição complementar para fazer aquelas decorações que a gente chama de instagramáveis. Sabe quando tu vê uma decoração assim que, nossa, super atrativa, chamativa, criativa? Uau! A gente utiliza esse tipo de composição. E é importante também a gente se atentar que, além de pensar nas cores, as cores em si têm as suas tonalidades. Tá vendo que na fatia, né, de cada cor tem os tonzinhos que vão indo de encontro ao meio, que vai ficando mais puxando pro branco? Então, quanto mais vibrante, mais para fora do círculo forem essas cores, mais essa decoração ou essa composição vai chamar atenção. Quanto mais voltada para o meio do círculo, mais clarinha ela vai ser, menos saturação vai ter essa cor e menos vai chamar atenção. Ou seja, se tu quer fazer uma decoração mais discreta, o ideal é pegar as cores mais próximas do núcleo aqui do círculo, né? Que são cores mais clarinhas.
E aí até se tu pegar uma composição complementar, mesmo que elas se contrastam, se tu usar essas cores mais clarinhas, não vai chamar tanta atenção. Então, além de tu fazer a composição ao longo aqui do círculo, também tem que se atentar dentro da fatiazinha das cores, qual é a cor que tu vai utilizar. Depois a gente tem a composição triádica. O que é isso, né? A gente já falou das cores análogas, que são as próximas, as complementares são opostas, e a triádica é quando forma um triângulo. Então tu vai pegar um azul da pontinha, o rosa da outra ponta e o laranja. São cores que elas, mais do que as complementares, elas se contrastam mais. Como eu expliquei pra vocês lá no início, as 3 cores primárias, elas formam uma triádica. As 3 cores são puras, então as 3 cores são assim, ó, super opostas, digamos assim, né? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, quando a gente utiliza essas 3 cores, elas, mais do que as complementares, uma sai na frente da outra. As 3 cores chamam a atenção uma da outra, elas se contrastam. É diferente de quando a gente usa uma complementar, que apesar delas se contrastarem, elas têm uma certa harmonia, por isso que o nome é complementar. Elas se complementam apesar de serem contrastantes. São tons que chamam a atenção quando usados juntos, mas ao mesmo tempo tem uma sintonia, tem uma harmonia. Já a triádica, ela foge um pouco daquilo que a gente chama de harmônico. Sabe onde é que utilizam bastante essa composição aqui? No Big Brother Brasil. Se você pudesse me dizer. É uma composição que foge assim do normal, foge do que a gente está acostumado, né, e daquilo que é harmônico aos nossos olhos, né? Então, como cada cor chama atenção entre si, são cores puras, quando a gente utiliza muito dessas cores, acaba sendo incômodo até para quem tá no espaço, né? Porque são cores que cada uma delas chama atenção. Então, não é legal usar em excesso essa triádica, ainda mais se tu usa nos tons mais vibrantes, que são aqueles que eu falei pra vocês que estão mais na bordinha do círculo, né? Então se tu usa um amarelão, um vermelhão e um azulzão, e usa muito na decoração, que nem, por exemplo, como eu falei, no Big Brother eles usam muito, por quê? Porque isso aí vai dar uma confusão mental em quem tá naquele espaço. O espaço físico influencia nas nossas emoções, em como a gente se sente, né? Inconscientemente ele influencia e, consequentemente, influencia nos nossos comportamentos. É por isso que toda a decoração lá do Big Brother é pensada de maneira que os participantes não se sintam confortáveis. Eu tava dormindo. Já que eu não posso dormir... Então tudo que a gente vê lá é como não fazer uma decoração na nossa casa, né? Porque apesar da gente às vezes até achar legal, achar criativo, achar diferente, quando tu usa no dia a dia, quando tu tá sempre dentro daquele ambiente, com muita informação, com cores contrastantes, com cores triádicas, que nem como eu expliquei pra vocês, a gente acaba se sentindo desconfortável porque o nosso cérebro não tá acostumado a essa composição de cores tão puras e tão contrastantes, né? Além das formas também que eles utilizam lá, mas isso é um assunto para um outro vídeo. A gente tá falando de cores. E aí, por último, a gente tem a composição monocromática, que é o quê? A fatiazinha do bolo aqui, né? A fatiazinha do círculo. Então, dentro de cada fatia, a gente tem a mesma cor, só que em tonalidades diferentes. Essa é uma composição bem interessante da gente fazer nos ambientes também, que é o famoso tom sobre tom, né? A gente coloca, por exemplo, um laranja mais escuro, um laranja médio, um laranja clarinho. Dá uma composição super legal, super discreta, e também pode ser usado de uma maneira a ser uma decoração instagramável também, dependendo da forma que tu utiliza essa técnica. Então, retomando aqui tudo que já foi falado, primeiro a gente tem as cores análogas, que são as cores próximas do círculo, e elas são ideais para quando tu quer criar uma composição sem chamar tanta atenção, uma decoração mais discreta, e mais discreta ainda caso tu utilize em tons menos vibrantes, com menos saturação, né? O tom sobre tom é o monocromático, que foi ali o último que eu falei, que tá dentro dessa, digamos assim, do time dos discretos, né? E depois, se tu quer fazer uma decoração mais descolada, tu pode usar ou a decoração com a composição complementar ou com a composição triádica, caso tu queira fazer uma coisa bem diferentona mesmo, né? Algum detalhe, alguma coisa assim. Ou daqui a pouco tu pode utilizar peças pontuais com essas composições e todo o fundo mais neutro. É uma ideia também de tu utilizar essa composição para criar uma decoração diferente sem pesar tanto no ambiente, né? Então, além de tu saber, né, escolher as cores, tem várias outras formas a gente pensar na composição da decoração. A gente pode pensar de fato em fazer um fundo mais com essas composições de cores, ou daqui a pouco fazer um fundo mais neutro e trazer essas composições na decoração.
Por exemplo, utilizar objetos decorativos nessa paleta mais complementar, né, que são aquelas cores que se contrastam, mas ao mesmo tempo elas se conversam. Aí tu coloca ali, por exemplo, almofadas, um quadro, fica bem interessante também caso tu queira trazer uma coisa diferente, descolada, mas ao mesmo tempo sem ser tão fora da caixa assim, né? Então vai depender demais do que tu quer trazer pra tua decoração. E eu espero que eu tenha te ajudado a entender como que funcionam as cores e como através dessa ferramenta maravilhosa chamada círculo cromático a gente pode criar qualquer composição de cor, dependendo da tua intenção, daquilo que tu quer trazer de sensação para aquele espaço que tu quer decorar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de decoração e de arquitetura. Se tu gostou, curte aqui e beijos da Arqui e até o próximo.